Oi, voltei. Então, eu tinha alguns temas que eu queria falar antes do tema que eu vou falar hoje, mas ontem eu passei no meu teste de direção. Quem é meu amigo no Facebook viu que eu tava super feliz, gritando aos quatro ventos, comemorando, porque é um grande achievement, é uma grande conquista pra mim, não foi fácil, não é fácil. Então eu decidi falar disso, já que tem algumas pessoas me perguntando também a respeito. O que acontece no Reino Unido é o seguinte: quando você chega, você tem direito a usar a sua carteira de motorista do seu país de origem por 1 ano. Existe um acordo entre o Reino Unido e alguns países aqui da Europa que isentam as pessoas de precisarem de uma carteira local, mas não é o caso do Brasil, infelizmente. Então você tem 1 ano, desde que a sua carteira do Brasil seja válida, esteja dentro da validade, para você dirigir com a sua carteira do Brasil. Mas o interessante é que logo que você chega, você já começa a dar entrada no processo de aquisição da carteira de motorista local, porque é um processo longo e demorado. Então essa é a primeira dica que eu dou. Então você entra num site da entidade, que é tipo o Detran daqui, chama DVLA, e aí você aplica, coloca lá suas informações, e aí você recebe em casa pelo correio uma carteirinha rosa com um L de learner, de aprendiz. E aí isso autoriza você a dirigir com essa carteira. Então, pensando em alguém que seja a primeira carteira deles, ou que não tenha uma carteira internacional válida, você pode dirigir com uma outra pessoa que tenha uma carteira permanente já há pelo menos 1 ano, 1 ou 2, e aí tem que pôr no seu carro as mesmas plaquinhas de L que tem na sua carteira de motorista. Depois que você tem essa carteira, você pode aplicar para o seu teste teórico. O teste teórico é muito interessante. Você tem uma parte que você responde questões que são desde placas, passando por mecânica, então assim, como fazer caso alguma coisa quebre, como saber que parte do carro que é responsável por tal coisa, então umas coisas muito malucas, assim, diferentes do nosso. E chegando em questões que mais parecem problemas de física do colegial. Por exemplo, numa determinada condição climática X, você numa velocidade Y, vai demorar um espaço de quantos metros para parar, por exemplo. Então, assim, é meio maluco, mas vem um livrinho, você estuda no livrinho e aí você faz a prova numa boa. A segunda parte da prova são vídeos que você assiste, tipo uma realidade virtual, é como se você estivesse dentro do carro. E aí você tem que clicar no mouse o mais rápido possível quando você observar alguma situação que possa oferecer um risco para você, ou que seja um risco iminente. Então, por exemplo, algum carro que vai entrar na rua que você tá, ou um ciclista que tá vindo perto de você, ou um pedestre que tá se aproximando de uma faixa de pedestre, coisas assim. Então, depois que você for aprovado na sua prova teórica, aí você pode marcar a sua prova prática. A prova prática é a que mais demora, porque existe uma fila muito grande para marcar, e aí às vezes você só consegue marcar a prova para dali a meses. Eu tomei bomba na minha primeira prova, que foi em dezembro, e aí eu só consegui marcar para março. Então foram 3 meses assim de sofrimento por antecipação por causa dessa prova. Mas de qualquer forma, como eu fiz a primeira prova sem fazer nenhuma aula com o instrutor, eu achei legal que eu fiz 3 aulas com a instrutora e daí descobri coisas que eu nem sabia que aqui eram regras ou que aqui era esperado de você. Então, para vocês terem uma ideia, a minha instrutora diz assim, que aqui na Inglaterra você tem que dirigir como se todas as pessoas fossem absolutamente sem noção, incluindo outros motoristas e pedestres, e como se existissem 1000 crianças perdidas sem mãe andando na rua e cachorros abandonados andando na rua. Então, sem ficar o tempo inteiro olhando, o tempo inteiro tomando cuidado. Então, eles têm um zelo absurdo, exagerado, mas que é muito justificado e tem um resultado excelente, porque nesse período todo que eu tava aqui, eu nunca vi nenhuma batida, eu nunca vi... Assim, eu vi 2 vezes policiais parando pessoas, mas, assim, nunca vi um grande acidente, por exemplo. Tem na estrada, eu sei que tem, o André já viu alguns, acontece, mas assim, não é aquelas batidinhas igual tem no Brasil toda hora e pessoas estressadas, não acontece aqui. Mas existem regras diferentes, então, placas aqui são placas que a gente olha, a gente não tem ideia do que essas placas queiram dizer, o que elas significam. Então, você estuda isso no livrinho. E na hora de direção, você tá andando numa pista, de repente, parece um postinho assim na sua pista, você tem que parar. E aí, por que tem isso lá? Segundo eles, é para fazer com que o trânsito diminua a velocidade naquela rua.
Só que, o que você faz? Você para, espera o trânsito que tá vindo na outra pista, pra você invadir a outra pista e voltar pra sua pista. São umas coisas que a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, não é possível. Será que eu posso continuar? Será que eu tenho que sair? Eu tenho que dar meia volta, virar o carro? Então, assim, são coisas que eles vão te falando. Aqui tem as famosas roundabouts, que são as rotatórias, tem uma em cada esquina, é um exagero, quase não tem farol aqui, comparando com o Brasil, com São Paulo, principalmente, mas tem muita rotatória. E as rotatórias têm 2 pistas, geralmente. E dependendo da pista que você tá, é permitido que você use uma saída ou a outra. Se você não souber, você tem que usar a saída referente à pista que você tá, sendo ela a que você deveria pegar ou não. Se você pegar a errada, você vai sair na errada e daí lá pra frente você vai ter que voltar e fazer alguma coisa, virar, enfim, pra chegar onde você tem que chegar. Então, são coisas que você vai aprendendo. Enfim, no meu segundo teste eu passei, eu tive algumas faltas pequenas, você pode ter algumas faltas pequenas, nenhuma falta grande. E aí ela falou assim pra mim, a instrutora, quando ela parou o carro, ela disse, bom, contou lá, ok, parabéns, você passou, mas, aí começou. Você teve esse erro por causa disso, você teve esse erro porque começou a me dar comida. Aí eu falei, poxa, toda a minha alegria de passar acabou ali. E às vezes são coisas mesmo assim de zelar mesmo por você. Então, uma das broncas que ela me deu, por exemplo, é que ela achou que numa rua pequena, que dava tranquilo pra eu passar, e a outra pessoa que tava vindo passar, eu não parei. Eu continuei, eu diminui a velocidade e fui. Ela falou, você tinha que ter parado. Eu falei, mas eu passei numa boa. Não, mas você poderia ter batido, poderia ter raspado. Então são coisas assim que eles são extremamente zelosos. E isso, pra quem já dirige há muito tempo, é complicado. Principalmente quem vem de outros países. Então ela falou, a minha instrutora falando, esses dias eu tava lá e aí tinha 2 americanos que mudaram pra cá e os 2 tomaram bomba de manhã. Por causa disso, porque são diferentes as regras, as placas, tudo é diferente. Então, um conselho que eu dou, que ninguém faça a prova prática sem ter pelo menos 1 ou 2 aulas com o instrutor. Tá, então o processo é esse, eu mostrei umas placas pra vocês, depois vou fazer um vídeo sobre as ruas, mostrando como é dirigir do lado esquerdo, com a direção do lado direito do carro. Um amigo meu, quando eu vim pra cá, me deu a seguinte dica, lembra sempre que você tem que estar para o meio da rua. Então, se for a rotatória, você tem que estar na parte de dentro da rua, nunca na parte de fora. Parece uma dica boba, mas no final ajudou pra caramba. Eu pensava muito nisso, então, graças a Deus, eu nunca entrei numa contramão, que é uma coisa comum acontecer aqui com quem vem dos lugares onde se dirige do lado direito e a direção é do lado esquerdo do carro. Comigo nunca aconteceu. Então, são coisas passíveis de se acontecer. Mas as pessoas são super educadas no trânsito. E é muito raro ver um estressadinho que buzina, que briga, não tem isso aqui. Então é super gostoso dirigir, é pacífico, é prazeroso, tá? E aí eu vou mandar pra vocês algumas imagens também, vou colocar aqui uma imagem de algumas aventuras que a gente passa no trânsito. Então, por exemplo, patinhos atravessando a rua. Eu já tive que parar para cisnes atravessarem a rua no meu caminho para pegar e levar as crianças na escola. Tem um lago e fica lá os patos, aquele super trânsito, porque os patinhos resolveram atravessar, e eles atravessam um atrás do outro e é um monte de patinho, e de repente eles voltam. Então são coisas muito engraçadas que acontecem, mas pra mim é motivo de risada e é sempre um prazer, é muito divertido, tá? Então agora o único cuidado que eu tenho que ter com a minha direção é o seguinte, eu tô num período probatório. Então, acabei de tirar minha direção, minha carteira de motorista, eu tenho 2 anos, que eu não posso fazer nenhuma besteira grande, eu não posso ter 6 pontos na minha carteira aqui, porque senão eu perco minha carteira e aí eu tenho que fazer de novo a prova teórica, de novo a prova prática e de novo 2 anos no período probatório. Isso se não for nenhuma besteira muito grande, senão eu perco minha carteira e nunca mais tenho o direito de tirar uma carteira de motorista aqui. Então é isso, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, fim da semana. Beijo!